Vamos para mais uma aula e hoje iremos aprender um pouco sobre potenciação e radiciação. Bom, o que é potenciação? Dado um número A elevado a um expoente n, né? Temos que esse A elevado a n é igual a vezes A vezes A vezes A, e assim n vezes, ou seja, iremos repetir a nossa base de acordo com a quantidade, de acordo com o número do nosso expoente. Bom, mas o que é base e o que é expoente? A nossa base é sempre esse número maior, e como o próprio nome diz, base, né, o que fica embaixo. E o expoente é esse númerozinho aqui, ó, que está elevado ou acima do número maior. Bom, o resultado dessa operação chamamos então de potência. E aí, o que eu havia falado, né? E que está aqui, ó. É como se o 5 fosse o A e o N fosse o 2. Então, a gente, ó, terá que repetir ou multiplicar o número 5 de acordo com o meu expoente. Como o meu expoente é 2, logo vou ter que repetir a minha base 2 vezes. Então, ficará 5 vezes 5. Depois disso, basta eu efetuar a multiplicação. 5 vezes 5 dá 25. Então, 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Bom, então, ao efetuar uma multiplicação de fatores iguais, né? Observe que aqui os fatores são iguais, ou seja, se repetem. Estamos realizando uma operação chamada potenciação. Vamos mais alguns exemplos. Observe. Aqui a gente tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quem é a nossa base? Nossa base vai ser o 2. Então, eu coloco aqui, que é o fator que está se repetindo. Depois, eu conto quantas vezes esse meu fator está se repetindo, que aí será o valor do meu expoente. No caso aqui, o meu fator ele se repete 4 vezes, logo o meu expoente é 4. Então, fica 2 elevado a 4. E ao efetuar essa multiplicação, eu vou obter o valor 16. Então, 2 elevado a 4 é o mesmo que 16. Aqui é 16, aqui é 16 e aqui também é 16. Estão apenas escritos de forma diferente. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Né? Aqui está apenas colocado de forma inversa. Mas olha só, 2 elevado a 4 é 16. Por quê? Porque o 2, que é a nossa base, repetido de acordo com o número do meu expoente, que no caso é 4, ou seja, a minha base repetida, 4 vezes, ao efetuar essa multiplicação, eu obtenho 16. Então, eu coloquei assim apenas para que vocês compreendessem. Por que 2 elevado a 4 é 16? Porque 2 elevado a 4 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que tudo isso dá 16. Próximo exemplo. Temos agora 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, o fator que se repete é a minha base e a quantidade de vezes que ele se repete é o valor do meu expoente. Se repete 3 vezes, então meu expoente é 3. Efetuando essa multiplicação, temos 27. Logo, 3 elevado a 3 é igual a 27. Por quê? Porque o 3 multiplicado 3 vezes, que é o número do meu expoente, fica 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Entendido? Vamos para frente. Temos, então, algumas propriedades básicas da potenciação.
Vamos vê-la. Toda potência de expoente, 1, o valor dessa potência, né, será igual à minha base. Então, todo número elevado ao expoente 1, o resultado será o próprio número ou a própria base, entendeu? 2 elevado a 1, 2. Se fosse 3 elevado a 1, o resultado será 3 dessa potência. Então, só lembre, qualquer base elevada ao expoente 1, o resultado vai ser a própria base. Propriedade 2. Toda potência de expoente 0, quando o meu expoente for 0, o que acontece? E a base, só lembrando, né? E a base, diferente de 0. A minha base tem que ser diferente de 0, tá, pessoal? Base diferente de 0, ou seja, qualquer outro número, exceto o 0. Então, o resultado dessa potência será igual a 1. Então, quando eu tenho o meu expoente 0 e a base diferente de 0, o resultado dessa potência será 1. Aqui temos 2 elevado a 0, mas poderia ser 4 elevado a 0, 7 elevado a 0. O resultado será o mesmo, será sempre 1. Por quê? Porque a minha base é um número diferente de 0 e o meu expoente é 0. Então, toda vez que isso acontecer, o resultado da minha potenciação será 1. Mais uma. Toda potência de base igual a 10, né? De base 10, o resultado será igual ao número 1 seguido de tantos zeros quantas forem as unidades do expoente. Ou seja, temos então a nossa base, 10 aqui, e um expoente qualquer. Então, o que é que você tem que observar e lembrar? Quando a sua base for 10. Então, toda vez que a sua base for 10, o resultado será o seguinte. Vai ser o número 1 seguido da quantidade de zeros relativo ao meu expoente. Se o meu expoente é 3, será 3 zeros. Se o meu expoente for 5, será o 1 seguido de 5 zeros. Beleza? Só isso. Vamos ver agora um pouco sobre a radiciação. A radiciação é a operação matemática inversa à potenciação. Então, é por isso que normalmente a gente costuma vê-las seguidas, porque uma é o inverso da outra. Dessa forma, podemos encontrar o resultado de uma raiz buscando a potenciação. Então, a gente vai precisar da potenciação para resolver as raízes, que tem como resultado a raiz proposta. Ou seja, bom, temos aí a raiz cúbica. Temos então a raiz cúbica de 8. Por que eu falo raiz cúbica? Porque o meu índice aqui, é o 3. Se fosse 2, eu chamaria de raiz quadrada. No caso aqui, o nosso índice é o 3, então eu chamo raiz cúbica. E temos que o valor da raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 é elevado ao meu índice da minha raiz, que no caso é 3, ou seja, 2 elevado ao cubo, o resultado é 8, né? Quando a gente resolver essa potência, lembra lá das regrinhas? Eu vou repetir a minha base de acordo com o meu expoente. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. E vai dar 8, olha só. Fazendo aqui. 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, é por isso que a raiz cúbica de 8 é 2. Porque 2 elevado ao índice da minha raiz é igual a 8. Vamos aprender o nome de cada termo, então. Tá aqui a mesma raiz. Raiz cúbica de 8 igual a 2. Então, este número que fica aqui dentro desse
digamos assim, Vzinho, é chamado de índice, é o índice do meu radical, ou da minha raiz. O radical é este símbolo aqui. O número que fica dentro do meu radical é chamado radicando. E o resultado de tudo isso daqui é chamado de raiz. Então, como que eu sei qual o resultado dessa radiciação aqui? Eu vou imaginar qual número que elevado ao meu índice vai ter como resultado o meu radicando, ou seja, né, qual a base ou a potência que é elevada ao meu índice. Quando eu resolver essa potência, o resultado será o meu radicando. Bom, e o que é uma raiz quadrada, então? Chama-se raiz quadrada de um número natural, um segundo número natural, cujo quadrado é igual ao número dado. Bom, ainda que será radiciação, não é nada diferente. Eu apenas resolvi focar mais nas raízes quadradas, que é mais comum aqui no 6º ano. Mas continua sendo radiciação, tá, pessoal? Esse meu índice aqui, ó, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 e assim por diante. Então, vamos focar então nas raízes quadradas. Professora, mas aqui não está aparecendo o número 2. Bom, quando se trata de raiz quadrada, o meu índice será igual a 2. Porém, ele não vai precisar aparecer. Ele fica meio que de forma oculta. Ele não precisa aparecer, não precisa colocar o 2 aqui. Mas você saberá que é raiz quadrada, né? Que o índice será 2. Caso contrário, terá o índice aqui. Vamos a alguns exemplos, né? E ele fala que a raiz quadrada é o quê? Um número natural, né? A raiz quadrada de um número, na verdade, né? Raiz quadrada de um número é um segundo número natural, cujo o quadrado desse número é igual ao número dado, né? Que eu acabei de falar anteriormente. Então, temos aqui a raiz quadrada de 49. Qual será o resultado dessa minha raiz quadrada de 49? Eu vou imaginar um número que elevado ao meu índice, no caso aqui é ao quadrado, né, o expoente 2, terá como resultado o meu radicando, que é 49. Beleza? Então, por isso que a raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 elevado ao quadrado, que é o índice da minha raiz que eu tenho aqui, é igual a 49. 7 vezes 7, 49. Beleza? Próximo. Temos aqui a raiz quadrada de 100. Vai ser 10. Por quê? Porque 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Raiz quadrada de 16 será 4. Por quê? Porque 4 elevado ao quadrado é 16. Professora, mas como é que eu sei que 4 elevado ao quadrado é 16? Aí você já tem que ter aprendido lá a potência, a resolver essa operação aqui. Aí você vai saber que 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Basta você repetir a base de acordo com o expoente. No caso, o expoente é 2, ficará 4 vezes 4. 4 vezes 4 vai dar 16. A mesma coisa com a letra D. Temos a raiz quadrada de 64. Então, vou imaginar qual o número que elevado ao quadrado dará 64. No caso, é 8. 8 ao quadrado é igual a 64. Bom, temos aqui mais meio que um resumozinho, né, sobre a raiz quadrada. Temos aqui mais alguns exemplos, ó. A raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 elevado a 2, que é o mesmo que 2 vezes 2, é 4. A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 elevado ao quadrado, que é o mesmo que 3 vezes 3, dará 9. E assim por diante. Aqui está mostrando aquela mesma coisa, né? A denominação dos itens, que é, no caso, o índice. E quando é o 2, ele fica oculto, né?
Quando a raiz é quadrada, o 2 ele fica oculto. O número de dentro é o radicando. O símbolo aqui é o radical. E o resultado da operação é a raiz quadrada. E quando for um número que eu não vou conseguir de cara lembrar que ele é elevado ao índice da minha raiz, é o valor do radicando, que é o que eu estou procurando. Aí você vai fazer a famosa fatoração. Fatoração com os números primos, né? Então, no caso aqui, a gente tem um exemplo de 576. Eu vou decompor em números primos esse número. E aí, o resultado, ó, eu vou juntando os parzinhos. O meu índice da raiz não é 2? Então, eu vou juntando, ó, de 2 em 2. E aí, eu vou colocando, ó, 2 vezes 2, né? O mesmo que 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2, 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2, 2 elevado ao quadrado. 3 vezes 3 é o mesmo que 3 elevado ao quadrado. Depois disso, eu coloco esses números aqui, ó, dentro da raiz. E como eles têm os expoentes iguais ao meu índice, eu posso, ó, cortá-los ou simplificá-los, ficando apenas os números que estão dentro da minha raiz. No caso, seria a base da minha potência, né? Então, ficará, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Eu resolvo isso daqui, essa multiplicação, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Ou seja, a raiz quadrada de 576 será igual a 24. Bom, por hoje é só, pessoal. Até a próxima.